Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 13, 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus fala algumas vezes, usa essa expressão para dizer que nós temos ouvidos para ouvir. Precisamos ouvir a palavra de Deus. E hoje Jesus nos fala, então, esse texto aqui que é uma parábola escatológica, fala sobre o fim dos tempos, fala sobre a vida eterna e fala algo bem interessante. Muitas vezes na vida, muitas pessoas, quando acontecem fatalidades, quando acontecem acidentes, quando acontecem calamidades, às vezes perguntam por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o mal? Se Deus é bom, por que isso aconteceu para mim, para minha família? Por que este fato aconteceu? Por que este mal aconteceu? E aqui nós vemos Jesus falando, né? Essa parábola aqui, Jesus está dizendo que há uma convivência. Nós estamos no mundo e existem as pessoas, existem as sementes do bem e do mal. Existem as pessoas que praticam o bem e as pessoas que praticam o mal, que cedem ao mal, que deixam o mal tomar conta de sua vida por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por ganância, né? Os pecados capitais. Então, as pessoas fazem essa opção muitas vezes. E o bem e o mal são opções que nós temos em vista da liberdade que Deus nos dá. Se houvesse somente o bem, que liberdade teríamos? Aí você diria, mas quem que iria querer fazer o mal se houvesse só o bem? Ou quem que gostaria de fazer o mal? Mas aí nós voltamos à questão da raiz do pecado, ou os pecados capitais, né? Ou aquilo que começa, o orgulho, a vaidade, a ganância, a soberba, né? Essas coisas que levam as pessoas a fazerem o mal contra outras pessoas. Essa é a realidade, né? Esta é a questão da existência, então, do mal. As fatalidades que acontecem muitas vezes, se nós formos fazer uma investigação ampla, tranquila, racional, sem tendências, né? Nós vamos chegar à conclusão em que em algum momento alguém tomou uma opção equivocada, errada, que direcionou para aquela calamidade, seja um acidente de automóvel, seja até mesmo um acidente climático, porque a natureza ela se manifesta. Muitas vezes acontece alguma coisa em determinada região e aí a gente se rebela contra Deus e a natureza. Mas às vezes aquela região ali não é apropriada para habitar. Temos tudo isso, né? Nós vamos tomando conta, vamos fazendo aquilo que está na nossa frente, que está na nossa primeira opção, e às vezes a gente não olha mais adiante. Falta-nos fé, falta-nos esperança, falta o amor de olhar mais à frente e medir melhor as nossas escolhas, as nossas opções, as nossas ações, para que a gente não colha, né? Como se diz, quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Então Jesus está falando que o mal, na realidade, ele será vencido no final dos tempos, ou seja, quando Jesus voltar. Não sabemos quando que é, mas então ele está nos falando dessa realidade. E voltando à questão aqui, né, então, aquele que semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os que pertencem ao reino.
Então, nós temos que acolher aí a palavra de Deus e procurar sermos boas sementes no mundo para que o bem cresça e o mal não aconteça. Que nós possamos então nos abrir, deixar que Deus haja em nós através de nós. Um ótimo dia para você.